Oi pessoal, no encontro de hoje nós falaremos um pouco sobre a ideia de funções quadráticas. Vejamos bem, primeiro que você já conhece o conceito do que é uma parábola. E aí, utilizando esse conceito junto com o conceito de função, nós estudaremos hoje o que seriam as funções quadráticas. Uma função quadrática é toda e qualquer função de domínio real contra domínio real, tal que a sua lei de formação é expressa por um polinômio do segundo grau. Mas veja, se essa lei de formação é expressa por um polinômio do segundo grau, você já sabe do seu estudo de parábola, né, que essa função ela poderá ser escrita de algumas outras maneiras. Por exemplo, né, nós sabemos que ela poderá ser escrita da forma A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice, que é o que a gente chama de forma canônica da parábola. É o que nós vamos chamar de forma canônica, certo? Ela também poderá ser escrita, por ela ser um polinômio do segundo grau, como a decomposição de dois polinômios do primeiro, onde eu teria A que multiplica x menos R1 vezes x menos R2, onde R1 e R2 são exatamente as raízes da minha equação do segundo grau, que resolvem o momento em que a f de x é igual a zero. E isso nós chamamos de forma fatorada, pois nós fatoramos esse polinômio como produto de 2 do primeiro grau. Logo, o que você acaba de observar? Que existem três modos representativos da função quadrática, da lei de formação que expressa as funções quadráticas, que são a forma desenvolvida, né, da qual a gente relaciona inicialmente as ideias de funções quadráticas, a forma canônica e a forma fatorada. O interessante é quando você olha para essa forma canônica e você percebe o seguinte, olhe para essa forma canônica. Ao olhar para essa forma canônica, você percebe que x menos x do vértice ao quadrado é sempre maior ou igual que zero, porque eu sou um número obrigatoriamente ao quadrado. Então eu sou no mínimo zero. E aí já aparece a primeira ideia, né, do que esse coeficiente A vai trazer para a gente no nosso estudo. Porque veja, se esse coeficiente A ele for positivo, tá? Então eu teria um número que é positivo multiplicado por um outro número que é não negativo, que é maior ou igual que zero, e isso resultaria num número que é maior ou igual que zero. Logo, quando esse coeficiente A, que é o coeficiente dominante dessa minha parábola ou dessa minha função do segundo grau, é positivo, nós vamos ter uma parábola obrigatoriamente côncava para cima. E você já sabe do seu estudo de parábola que ela obedece essa concavidade para cima. Já se o seu A for negativo, então você teria um número negativo multiplicado por um número que é não negativo. Logo, um número negativo multiplicado por um número que é não negativo será menor ou igual que zero. E você sabe que isso faz com que a sua parábola seja côncava para baixo. E aí você já percebe o seguinte, quem vai estabelecer se a concavidade da sua parábola é voltada para cima ou voltada para baixo é o coeficiente dominante A. Tá? E agora, ao analisar isso, né, olhemos para essa daqui e façamos o seguinte, se eu já sei que esse cara, por sua vez, é maior ou igual que zero, então se eu somar algum número qualquer, ele vai ter que ser maior ou igual que esse número. Por isso que a minha parábola ela tem no mínimo o y do vértice como o valor mínimo assumido. Tomar cuidado, tá?
O valor mínimo assumido é imagem, é o valor que eu assumi, tá? E quem estabeleceu isso? Aí agora pensa um pouquinho. O cara que vai estabelecer isso é o momento em que o x foi igual a x do vértice. Por quê? Se esse cara for igual a esse, ele vai zerar isso. Se ele zera isso, ele zera automaticamente a multiplicação por A. Então ele zera tudo isso e sobra quem? Y do vértice. Então quem é o cara que estabelece isso? É o seu x do vértice. Logo você acabou de dizer o seguinte: quando a sua função é côncava para cima, esse cara que tem coordenadas x do vértice e y do vértice, ele vai ser um ponto de mínimo, que é o que nós chamamos de vértice da minha parábola. Quando você olha para essa função aqui, que agora ela está côncava para baixo, você já sabe que esse número a, que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado, é um número menor ou igual que zero quando esse a é negativo. Mas se eu somar y no vértice, então ele vai ser menor ou igual que o y no vértice. Percebe que neste momento ele será o valor máximo assumido da sua parábola, certo? E quem estabeleceu? O mesmo x do vértice. Então cuidado, porque esse ponto agora aqui, que representa o mesmo ponto do ponto anterior, x do vértice e y do vértice, que é o nosso vértice, tá? Ele representa agora um ponto de máximo. Ou seja, o vértice ele pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Isso vai depender da concavidade da sua parábola, certo? E o y do vértice ele pode ser valor mínimo ou valor máximo assumido. Normalmente, a maioria das questões, elas envolvem esse tipo de pergunta, né? Quem são as pessoas que estabelecem o valor mínimo? É o x do vértice. Quem estabelece é o x do vértice. Quem estabelece é uma pessoa do domínio. Ela vai te ditar onde estará esse valor mínimo ou máximo. Quem é o valor máximo ou o valor mínimo? Quem vai ditar isso é exatamente o y do vértice. Por exemplo, a grande maioria dessas questões envolvem algo do tipo assim, né? Imagine que isso aqui representa o lucro, né, de uma empresa qualquer. E esse lucro seja expresso pela forma 2x² mais 100, menos 100x, né, mais 2.000. Certo? E aí a pergunta é a seguinte, onde x representa a quantidade de unidades estabelecidas ou vendidas e a minha função representa o lucro assumido ou obtido pela minha empresa. Se a pergunta é qual a quantidade de peças que eu devo vender para ter o lucro máximo, a pergunta é quem estabeleceu? Quem estabeleceu ou quem estabelece esse valor máximo ou mínimo, nesse caso aqui ela vai ter mínimo, né? Porque ela é uma parábola côncava para cima, certo? Então, ela teria um valor mínimo assumido. Quem estabelece? X do vértice. Agora você pergunta assim, qual é o lucro mínimo assumido por essa lei de formação? Agora eu estou falando do Y do vértice. Obviamente, né, quando você aprende o conceito, né, de X do vértice e o entendimento, né, do Y do vértice, certo? Você começa a raciocinar que a maioria das questões vão estar associadas a este tipo de pergunta, tá? Logo, você vai ter que saber calcular esse cara e este cara, né? Particularmente, né? De onde é que sai a relação do x do vértice? Você pega a sua forma desenvolvida, certo? Tá lá, ó. E aí, você vai desenvolvendo até chegar na forma canônica desse jeito. Quando você chegar na forma canônica, tá? Eu vou fazer esse desenvolvimento para vocês. E aí, se você tivesse feito esse desenvolvimento, né? Claro, você chegaria em algo do tipo assim. A que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado mais menos b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c
sobre 4A. Só que nós observamos o seguinte, para isso aqui obter o valor máximo, no caso mínimo, que era o y do vértice, isso aqui teria que assumir zero. Bem como, para esse cara assumir o valor máximo, esse cara teria que assumir zero, certo? Ah, mas quando é que esse cara vai assumir zero? Quando o x for exatamente o quê? Menos b sobre 2a, que aí vai ser exatamente o que nós chamamos de x do vértice, né? Só quando você olha para cá, se você tivesse aprendido a desenvolver as equações do segundo grau pelo modo de responder por Bhaskara, né? Então você vai perceber que esse cara é quase aquele delta que você calcula fora, né? Porque o delta que a gente calcula fora, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é que está acontecendo de diferença aqui? É que eles estão de sinais contrários. Ou seja, o y no vértice, ele é menos delta sobre 4a. Apesar de eu não usar muito essa maneira de achar o y no vértice, tá? Bom, então é o seguinte, eu queria saber qual é a quantidade de peças que eu devo vender nesse momento para que eu tenha o lucro mínimo, né? Porque essa função ela é côncava para cima, então ela tem mínimo. Se a gente já aprendeu que para achar essa quantidade, que é o meu x do vértice, é menos b sobre 2a, então eu calcularia como menos 100 dividido por 2 vezes a, que nesse caso é 2, e portanto isso aqui daria 25. Então está dizendo assim, quando eu vender 25 unidades daquilo, que eu estou usando como quantidade de peças, de elementos, eu terei o lucro mínimo. E qual é esse lucro mínimo? Pode ser até um prejuízo, dependendo se esse lucro for negativo, né? Então, é o L de 25. Eu prefiro calcular assim, como se fosse a imagem, porque de fato, o y no vértice ele é o quê? Ele é a imagem do x do vértice. Claro, se você quiser fazer menos delta sobre 4a, ok. Eu só acho que não precisa. Você pode simplesmente substituir aqui e teria 2 vezes 25 ao quadrado menos 100 vezes 25 mais 2.000. E aí você teria 2 vezes 625 menos 2.500 mais 2.000. E aí isso aqui daria 1.250. Esse mais deixa dar menos 500. E o lucro mínimo, né, seria de 750 reais, bilhões, blá. Depende de como esteja o contexto da sua questão, certo? Perceba aqui o seguinte, né? O que eu preciso associar para começar, que o vértice, que é um dos caras mais importantes da sua função quadrática, ele pode assumir ponto de mínima e ponto de máxima. Quem vai dizer isso é a concavidade da sua parábola. Segundo, tomar cuidado com a interpretação do significado do x do vértice e do y do vértice. Porque o x do vértice é quem estabelece o valor máximo ou mínimo. E o valor máximo ou mínimo é exatamente o teu y do vértice, é o assumido, é a imagem daquilo. Beleza? Então, é óbvio que você precisa saber disso muito bem feito, tá? Fora isso, eu preciso entender a seguinte dinâmica. Imagine que eu queira agora mostrar ou fazer o gráfico de uma função quadrática. E aí eu peguei a seguinte função quadrática, tá? Imagina aqui que a minha função quadrática estabelecida seria essa função aqui. X ao quadrado menos 6x mais 8, certo? Bom, existem 3 pontos específicos, né, da parábola que é bem fácil de construir. E presta bem atenção no que eu vou comentar. 3 pontos muito fáceis. O primeiro deles, e obrigatório, simples, principalmente se ela vier no formato desenvolvido, como ela está aqui, você vai conseguir enxergar facilmente. Porque se ela não vier no formato desenvolvido, você não vai enxergar facilmente. Tá? Então, essa função aí é uma parábola côncava para cima, porque o coeficiente dominante, o meu azinho ali,
vale 1, tá? E eu já sei que no formato desenvolvido, ó, toda vez que o meu x for 0, imagine que eu estou com um formato desenvolvido qualquer, viu? Estou com esse formato aqui, ó, ax² dx mais c. Mas no momento em que x é 0, ele zera esse, só sobra c. Ah, então isso é um ponto obrigatório, tá? Ele é o ponto 0 e c. Então, eu sempre vou ter a interseção com o eixo y sendo exatamente o c. Nesse caso aqui seria o 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Outro ponto que não pode faltar de jeito nenhum, o seu vértice. Esse, em qualquer momento, você vai calcular. E aí você pode utilizar o seu complemento de quadrado para calcular o vértice, né, que é obrigatório, né? Já que você tem um bom domínio, né, do complemento quadrado, você poderia escrever x menos 3 ao quadrado menos 1. Obviamente, isso eu consegui fazer muito rápido, porque eu tenho um bom domínio de complemento quadrado e eu conseguiria dizer que o vértice dessa parábola era 3 e menos 1. Porém, eu não tenho esse bom domínio. Bom, se eu não tenho esse bom domínio, o que é que eu posso fazer? Pô, eu aprendi agora, né? Que eu sei calcular que o meu x do vértice, ele é menos b sobre 2a. E aí eu posso vir aqui e calcular. Seria menos 6 dividido por 2 vezes 1. 6 dividido para 2, que vai dar 3. Está aqui, ó. E o seu y do vértice, que é exatamente a imagem desse 3. Que eu, particularmente, prefiro substituir do que calcular menos delta sobre 4a. Substituindo, eu ficaria com 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais o meu 8, né? E isso aqui em conta daria 9, 17, menos 18, que dá o meu menos 1. Que, obviamente, já está aqui calculado, porque o complemento quadrado faz isso de forma direta, que já leva você para a forma canônica. Portanto, você teria o ponto associado 3 e menos 1 sendo o seu vértice. Por sinal, é o menor ponto, né, que essa função vai assumir. E daí, né, utilizando que eu já sei que isso é uma parábola, então ela teria esse movimento, né, com este movimento aqui, eu conseguiria analisar que vai existir uma simetria em relação ao vértice, porque é uma parábola, e aí você observa o seguinte, né? Como daqui para cá vale 3, então usando a simetria eu vou pegar um cara que também tem 3 unidades para frente, que é o 6, cuja minha imagem também vai valer 8. E aí, ó, pela minha simetria eu vou e faço uma cópia para este lado, e assim está representado a minha parábola, certo? E aí você acabou de desenhar graficamente isso. Mas perceba que eu só precisei calcular 2 pontos pré-determinados. Mas o mais importante dele, que me deu o referencial de modelagem da minha parábola, foi o meu vértice, né? E daí eu usei a simetria, né, através de um ponto qualquer que está pré-estabelecido aqui, certo? Em relação ao meu vértice. E achei um outro ponto para me dar uma modelagem mais adequada e mais perfeita em relação ao que eu estava falando. Bem como, se você parar para analisar qual é a imagem da sua função, a imagem da minha função seria, no mínimo, menos 1. E aí de menos 1 para cima, né? Porque eu seria daqui para cima. E aí a minha imagem seria todos os y pertencentes aos reais, tal que eles são maiores ou iguais a menos 1. Ou seja, é o intervalo fechado de menos 1 até mais infinito. Perceba que, dentro do conceito, até que se você estudou função injetora e sobrejetora, né, e lembrar, essa daqui nem vai ser uma função injetora e muito menos sobrejetora, né? O contradomínio não é igual à imagem, a não ser que você estabeleça, e você acabou de dizer 2 pessoas distintas que têm a mesma imagem, quebrando o conceito da injetividade. Beleza, então, teoricamente é fácil de você montar o gráfico. Percebe também que essa função
ela está passando no eixo X aqui e aqui, certo? E aí é o seguinte, passando nesses dois momentos, né, o meu y vale 0. E esse meu y vale 0, eu estou resolvendo esta equação do segundo grau. Aqui, ó. E aí, claro, você pode responder a equação do segundo grau do jeito que você achar melhor. Provavelmente, se você é meu aluno, você vai responder pela cruzadinha, porque é muito mais rápido, né? E você vai enxergar que isso aqui ou é 4 ou é 2. E aí esse cara aqui seria 2 e 4. E você deve estar se perguntando, porque talvez você tenha aprendido que precisava achar as raízes, né? E não necessariamente isso aconteça. Porque imagina que esse vértice subiu um pouquinho. Esse vértice veio para cá. E então a sua parábola ela faria isso aqui. Nem raiz ela vai ter. Então para que ele vai estar calculando raiz se talvez ela nem exista? Portanto, o ideal para desenhar uma parábola é vértice e um ponto qualquer. Se você tiver no formato desenvolvido, esse ponto qualquer já é bem conhecido, né? É o nosso C. Se você não tiver no formato desenvolvido, você escolhe um ponto qualquer que satisfaça aquela função, certo? E você faz a simetria como nós fizemos aí. Agora, imaginemos que você tem o gráfico e deseja construir a sua relação, né? A relação que estabelece isso. Então, observe o seguinte, imagine que você tem uma situação hipotética que diz que a altura de determinado penhasco esteja pré-estabelecida e seja no máximo 80, e aí você chegou lá na altura desse penhasco e jogou uma moeda para cima. Então ela vai fazer essa trajetória e pum, atingiu o sol. A uma distância qualquer aqui da beira do meu penhasco. Vou supor que isso aqui é a distância em metros em relação aqui, ó, a beira do meu penhasco, certo? A base do meu penhasco. E ele atingiu essa altura máxima que foi de 100 metros, no momento em que essa distância fosse de 10 metros em relação à base. E aí eu posso fazer várias perguntas. Eu só não vou fazer a pergunta óbvia, né? Qual é a pergunta óbvia? Qual a altura máxima atingida pela moeda? Tá aqui. Né? Em que momento isso aconteceu? Tá aqui. Qual a altura do penhasco? Por exemplo, o penhasco está aqui, também não vou fazer essas perguntas óbvias. Né? Mas eu poderia perguntar a você assim: qual é a distância máxima que a moeda atingiu em relação à base do penhasco? Eu estava querendo descobrir isso, que é uma das raízes. Né? Ou, qual é a modelagem estabelecida de movimento realizado pela moeda? Aí o que é que eu estou querendo saber? A parábola. Percebe que eu posso fazer várias perguntas de contextos diferentes com a mesma situação. Claro, agora imaginemos que eu perguntei o movimento disso. Tá? Se eu perguntei o movimento disso, então eu consigo dizer o seguinte: eu conheço o vértice, mas o meu vértice está me dizendo que eu sou 10 e 100. Mas se eu sou 10 para x e 100 para y, a minha parábola tem que ser da forma a, x menos 10 ao quadrado, mais 100, que essa é a forma canônica. Sempre que eu conheço o vértice, um dos melhores caminhos é a minha forma canônica. Como que eu faço para achar esse a? Eu pego um ponto. Mas tem um ponto aqui já estabelecido. Esse ponto me diz que eu sou 0 para x e 80 para y. Pega esse ponto aqui e substitua na sua relação, que diz que quando y é 80, o que você está estabelecendo é que o seu x é 0. Então, o que seria 0 menos 10 ao quadrado mais 100. Aí você vai desenvolver, obviamente, e vai descobrir quem é o coeficiente dominante A. Tem que dar negativo, até porque você já sabe que essa parábola é côncava para baixo. Pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Então, jogando esse cara para cá, vai ficar 80 menos 100, que dá menos 20, que é igual a
0 menos 10 dá menos 10, que é ao quadrado dá 100. E aí quando você faz a continha, né, passa o 100 dividindo, o meu A vai ser menos 20 dividido para 100. Portanto, o meu A vai ser menos 1/5. E aí, se eu quiser achar a forma desenvolvida, que é como ela costuma aparecer nas alternativas, né, eu iria desenvolver. Mas na minha forma canônica ela seria assim, ó, menos 1/5 de x menos 10 ao quadrado mais 100. Se eu quero achar a forma desenvolvida, eu vou ter que desenvolver, isso o próprio nome já diz, né? Então esse aqui vai ser menos 1/5 do desenvolvimento disso, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, mais o 100. Vou desenvolver, e aí eu vou ter esse cara vezes esse, que vai dar menos 1/5 de x ao quadrado, esse cara vezes esse menos com esse menos já mais, 1/5 de 20 é 4x, esse cara com esse, ó, presta atenção no que eu vou fazer agora, vai dar menos 1/5 de 100, que é menos 20, menos 20 daqui dessa conta, mais o 100, vai dar 80. E tem que dar 80, porque você lembra ainda agora no nosso comentário anterior, que a interseção com o eixo y era exatamente o coeficiente c. E aí, na nossa forma desenvolvida, é óbvio que a gente já sabe que esse cara tem que dar 80. Se esse cara não der 80, é porque você errou em algum detalhe desse desenvolvimento. E aí você precisa refazer. Imaginemos agora, hipoteticamente, que você tenha uma situação em que, bom, agora você não conhece o vértice, tá? Você vai conhecer as seguintes relações, tá? Você tem isto aqui acontecendo, onde esse cara aqui vale menos 2, esse cara aqui vale 6, e esse ponto aqui é o ponto 4 se relacionando com o 5, certo? Esse cara aqui é o 5. Bom, e agora você quer novamente descobrir a relação, né, que estabelece a parábola, né, a lei de formação que rege essa curva. Né? Bom, eu já sei que isso é uma parábola e eu conheço bem as raízes. Se eu conheço bem as raízes, então eu vou escrever isso na forma fatorada. E a minha forma fatorada me diz que eu devo escrever ela como a x menos uma das raízes, que no caso seria menos 2, vezes x menos a outra raiz, que nesse caso seria 6. Portanto, o meu y seria da forma a que multiplica x mais 2 vezes x menos 6. Né? Bom, eu preciso descobrir quem é o a. Né? E o meu a, eu posso utilizar um ponto qualquer, como nós fizemos no exemplo anterior. Esse ponto aqui, por exemplo, é conhecido, né? Quando o x é 4, o meu y é 5. E aí eu substituo. 5 igual a A, que multiplica 4 mais 2 vezes 4 menos 6. Então, o meu 5 vai ser igual a que multiplica 6 vezes menos 2. E aí, o meu A, ele vai ser 5 dividido para menos 12, que é a mesma coisa que menos 5 dozeavos. E aí, se eu quiser chegar na forma desenvolvida, como normalmente costuma aparecer as nossas parábolas, eu vou aqui e novamente eu vou desenvolver. E aí eu teria y igual a menos 5 dozeavos, que multiplica x mais 2 vezes x menos 6. Eu vou desenvolver isso aqui, né? Então eu vou ter x ao quadrado, aí eu vou ter aqui, ó, menos 6x com mais 2x. Então vai dar menos 4x. E esse vezes esse dá menos 12. Tá? E aí o meu y vai ser, desenvolvendo,
menos 5 dozeavos de x quadrado. Esse com esse menos com esse menos vai virar mais. Esse cara eu simplifico com esse aqui, sobra 3, 5 terços de x. Esse cara com esse vai virar mais, 12 simplifica com 12, sobra 5. E aí já está dizendo para a gente, ó, por sinal, que a parábola passa aqui exatamente no 5, né? Ó. Então essa aqui seria a interseção com o meu eixo y, né? No momento em que meu x é igual a zero. Nessa parábola eu teria essa simetria aqui, um pouquinho agora mais específica, né? Porque agora a gente já conhece mais detalhes dela. Então a gente saberia que esse ponto aqui seria exatamente o 5. Beleza? Tá. Ok. E aí, fechando aí o nosso comentário, e último, né? Do nosso estudo de parábola, eu queria que você observasse o seguinte, né? Se eu tenho a minha parábola assim, ax quadrado mais bx mais c, se o b for zero, preste atenção nesse comentário, então a sua parábola ela é dessa forma. Se você analisar mais profundamente, isso aqui já é a forma canônica. Então, toda vez que o b for zero, o 0 em x é a forma canônica. Quer ver? Ó, escreve isso aqui de outra forma. X menos 0 ao quadrado, tá vendo? X quadrado, mais c. E aí, observa assim, ó. Quando eu tenho isso, então aqui está exatamente o c, e eu posso ser côncavo para cima ou para baixo, e o meu vértice está em cima do eixo y. Toda vez que o meu b é zero, o meu vértice está exatamente em cima do meu eixo y. E pouco importa se eu sou côncavo para cima ou côncavo para baixo. Percebeu? Então, ó, esse daí já é uma maneira fácil de você enxergar. Se o seu C for zero, agora imagine o seguinte, o seu C é zero. E aí a sua parábola vai ficar algo desse tipo. Certo? Percebe que aqui você já consegue pôr o x em evidência? Se eu pôr o x em evidência, vai ficar x que multiplica ax mais b. Então, essa já é a forma fatorada. Uma das raízes vai ser exatamente x igual a zero, que é o momento que isso aqui vai zerar. A outra raiz é exatamente quando isso aqui vai zerar, que é o menos b sobre a. Então, toda e qualquer parábola em que o c é zero, ela vai ter este movimento aqui. Ou esse, passando pela origem, ou esse, se ela for côncava para baixo, ou ela vai ter este movimento aqui, se ela for côncava para cima. Mas sempre passando obrigatoriamente pela origem. Ou seja, nesses dois casos particulares, né, em que o B é zero, o seu vértice está em cima do eixo Y. E o momento em que o C é zero, tá, você obrigatoriamente tem uma das raízes sendo zero e a sua parábola tem que passar exatamente pela origem. Bom, espero que vocês tenham compreendido bem as ideias de função quadrática, né? E nos encontramos em breve. Valeu, até mais.